dia a todos os presentes, bom dia a todos aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, por todos aqueles que nos procuram de todas as formas. Recebam o nosso carinho e o nosso bom dia. Que o nosso sempre mestre querido Jesus, mas sobretudo nosso Pai, possa estar nos abençoando e abençoando a todos. Hoje mais um dia de reunião pública, em que nós teremos agora às 10 horas, depois às 15 e depois às 19 horas. Juntamente com a reunião pública, nós estamos realizando o passe de cura. E o passe de cura, sempre que necessário, as pessoas deverão vir a uma reunião pública, sendo atendido no atendimento fraterno, que indicará a sua necessidade do passe de cura e será sempre muito bem recebido. Então, que Jesus proteja todos os médios que neste momento e durante todo o dia estará realizando o passe de cura, tanto quanto a todas as nossas reuniões públicas do dia de hoje. É importante sempre frisar que, para se considerar espírita, não basta apenas vir esporadicamente a uma reunião pública. O espírita, ele deve estudar. E esta casa, como tantas outras casas espíritas, oferecem os estudos do Pentateuco, os estudos sobre o Livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Médiuns, Gênese, Céu e Inferno, e tantas obras de André Luiz, Dona Ivone, enfim. A Casa Espírita está aberta a absolutamente todos aqueles que queiram se enganjar aos ensinamentos de Jesus, estar na seara desse mestre querido que veio nos ensinar, nos mostrar o que é a caridade, o amor ao próximo, a benevolência. Então, que sejam todos muito bem-vindos. Nós já estamos, desde o início do ano, na Casa Nova, que oferece todo o conforto, mas independente ao conforto físico, oferece o conforto espiritual, porque nós precisamos angariar a cada dia não apenas o bem material, porque este um dia permanecerá aqui, mas o bem moral, este vai nos acompanhar quando retornarmos ao plano espiritual. Então, é sempre muito importante estarmos estudando, e aqui o estudo é de segunda a segunda. O Centro Espírita Altivo Panfiro não fecha. Ele permanece aberto 365 dias, com os estudos pela manhã, à tarde e à noite, com as reuniões públicas, às quartas-feiras e aos sábados, além da obra social que é realizado sempre aos sábados pela manhã. Como toda casa espírita, ela necessita da ajuda de todos para que possa levar o conforto, levar o carinho a todos aqueles menos favorecidos, a todos aqueles que porventura perderam seus bens materiais no sentido de residência, enfim. Então, toda doação que puder ser praticada será sempre muito bem-vindo a esta casa, que nós então estaremos repassando a essas pessoas, tanto quanto os alimentos não perecíveis, também
material de limpeza, enfim, tudo aquilo que for possível a pessoa doar, nós estaremos de braços abertos, recebendo e agradecendo. O nosso estudo de hoje é sobre o livro dos Médiuns, no seu capítulo 286 a 288. Quem vai nos dar o prazer da explanação é o nosso querido Birajara, que está sempre aqui conosco. Seja sempre muito bem-vindo, Bira. Agradecemos a sua presença. E na hora do momento do passe, quem vai fazer a sustentação é a nossa querida trabalhadora da casa, Conceição. Então, Conceição, que Deus lhe abençoe no seu momento. E nós vamos, então, fazer a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que hoje vai do capítulo 8, dos itens 20 e 21, né? Que nos fala sobre bem-aventurados os que têm os olhos fechados, para que todos possam fazer a sua reflexão, que nos diz: meus bons amigos, vós me chamastes por quê? Para me fazer impor as mãos sobre a pobre sofredora que está aqui e curá-la? E que sofrimento, meu bom Deus! Ela perdeu a visão e vive entre as trevas. Pobre criança, que ore e espere. Eu não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. Todas as curas que pude obter e que vos foram anunciados só devem ser atribuídos àquele que é o Pai de todos nós. Em vossas aflições, portanto, olhai sempre o céu e dizei do fundo do vosso coração: meu Pai, curai-me, mas fazei com que minha alma enferma seja curada antes das enfermidades do meu corpo. Que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve até vós com a pureza que tinha quando a criastes. Após esta prece, meus amigos, que o bom Deus sempre ouvirá. A força e a coragem vos serão dadas e talvez também essa cura que pedistes timidamente, como recompensa da vossa abnegação. Fechemos nossos olhos, voltemos o pensamento ao nosso Pai, ao nosso Mestre querido Jesus, para que possa derramar sobre todos nós, sobre este planeta, as suas bênçãos, o seu amor, o seu carinho, os seus ensinamentos. Aqui estamos, Mestre Jesus, buscando estar na sua seara desse amor infinito, acompanhados por essa espiritualidade amorosa de Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivone, Chico Xavier e Allan Kardec. Que eles possam, neste momento, estar nos transmitindo fluidos e energias, para que possamos, quando retornarmos aos nossos lares, voltarmos bem melhores do que aqui quando chegamos. E assim, que possamos realizar nossa reunião pública na sua paz, Mestre Jesus,
mas, sobretudo, na paz do nosso Pai. Assim, pedimos a permissão para darmos por iniciado a nossa reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. O tema de hoje, como disse, é do Livro dos Médiuns, no capítulo 26, no item 286. O capítulo nos diz: perguntas que se podem fazer aos espíritos. Observações preliminares, 286. Nunca será demasiada a importância que se dê à maneira de se formular as perguntas, e menos ainda, a natureza das perguntas. Duas coisas devem se considerar naquelas que se dirigem aos espíritos: a forma e o fundo. Com relação à forma, elas devem ser redigidas com clareza e precisão, evitando as perguntas complexas. Mas há um ponto não menos importante, e a ordem que deve presidir a disposição delas. Quando o assunto requer uma série de perguntas, é essencial que elas se encadeiem com um método, de maneira que decorram naturalmente uma das outras. Os espíritos respondem a elas muito mais facilmente e mais claramente do que quando são feitas ao acaso, passando sem transição de um tema para o outro. É por esta razão que é sempre muito útil prepará-las antecipadamente, salvo para intercalar imediatamente as que surgem pelas circunstâncias. Além disso, a redação que deve ser melhor, sendo feita com a mente descansada. Este trabalho preparatório constitui, como já o dissemos, uma espécie de evocação antecipada, a que o espírito pode ter assistido e ter se colocado à disposição para responder. Notar-se-á que muito frequentemente o espírito responde por antecipação a algumas perguntas, o que prova que as conhecia de antemão. Assim, são 10 horas, eu passo a palavra ao nosso querido Birajara, que Deus lhe abençoe. Até 10 para as 11 horas, 10 para as 11, né? 10 para as 11. Bom dia a todos e a todas, desencarnados e encarnados, que aqui se encontram na casa de Jesus Gonçalves. Desculpe, de altivo, porque eu sou da casa de Jesus Gonçalves, né? E já é a força do hábito. E que nós possamos... Está desligado? Ah, você deixou desligado, você falou que... Você falou que ia desligar aí, né? Alô? A gente testou, né? Tava tudo certo. Chegar um pouquinho para cá. Fica melhor assim, né? A tecnologia, né, às vezes nos leva até exercitar a paciência, né? E é algo que é muito, muito, muito necessário para todos nós. Mas tem pessoas, por exemplo, como eu, que nem sonhava um dia que nós pudéssemos estar com essa tecnologia a serviço de todos nós, né? A gente fica pensando assim, como é que Jesus falava para as multidões
se não havia isso aqui, né? Aí depois é que eu vim estudando, vendo, né? Ele fazia da seguinte forma, isso é só um parágrafo para a gente dar uma introduçãozinha ao nosso estudo de hoje. O que ele fazia? Ele já tinha, né, instruído os nossos queridos discípulos, os evangelistas, né? E ele colocava de 100 em 100 pessoas, mais ou menos, um deles. Então ele falava e o outro respondia, falava para o que Jesus falou para o outro grupo, que falava para outro grupo, e assim todo mundo ficava sabendo o que Jesus estava falando ali naquele momento. Hoje não é necessário mais isso, né? Hoje nós temos todo esse material, esse mecanismo para a gente se comunicar com grandes e grandes e grandes multidões, o que vem ocorrendo hoje, né, no nosso planeta. Capítulo 26 de O Livro dos Médiuns, que é das perguntas que se podem fazer aos espíritos. E aí a gente já começa, né, a nossa mente já começa a trabalhar. Perguntas para os espíritos? Como assim? Né? Primeiro, a gente quer dizer que o Livro dos Médiuns sai do livro segundo de O Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos é o livro base, é o livro que todos nós temos que estudar, conhecer, porque é como se diz, a nossa Bíblia, o nosso Alcorão, né, é o Livro dos Espíritos. E ali a gente encontra 1019 questões e complementares. E no livro, e são divididos em 4 partes, né? A primeira parte forma a Gênese, que é o livro A Gênese, que vem depois. A segunda parte, o Livro dos Médiuns. A terceira parte, o Evangelho. E a quarta parte, o Céu e o Inferno. Então, esse é o Pentateuco, né? O nosso querido Pentateuco, que nos traz toda a doutrina dos Espíritos. E do livro segundo, de O Livro dos Espíritos, né, nós temos o Livro dos Médiuns com mais explicações, com mais profundidade para o nosso entendimento. E nesse capítulo 26, quando fala das perguntas, né, que se podem fazer aos espíritos, nós temos 10 itens a serem estudados. Hoje serão 3, né? 286, 287, 288. E depois terá uma continuidade a partir das próximas quarta-feiras. E quando ele começa aqui, ele está iniciando o capítulo. Então ele fala das observações preliminares. E quando a gente faz um estudo assim com o livro da mão, me lembro logo do Altivo, porque o Altivo fazia os seus estudos com o livro da mão e ia discorrendo sobre aquilo que ele ia lendo e falando através dos seus estudos, né? Então começa dizendo, né, que nunca será excessiva a importância que se dê à maneira de formular as perguntas e ainda mais a natureza das perguntas. Por que está aqui se comentando sobre perguntas que se deve fazer aos espíritos? Então, nós podemos fazer perguntas aos espíritos? Como é que seria isso? E então... Alô? Oi, voltou. Então, é algo que a gente começa a parar para pensar. O Livro dos Médiuns é um livro propriamente direcionado para aqueles que vão trabalhar na casa espírita utilizando a sua mediunidade. E se não houvesse essa comunicação entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado, não precisaria a doutrina dos espíritos. Ela está aqui justamente para nos apontar, nos informar, fazer com que a gente entenda que isso é possível, essa comunicação do plano terrestre com o plano espiritual. Então,
na maioria das casas espíritas, pelo menos as que eu conheço, né, todas elas casas que estudam Allan Kardec, né, que são casas espíritas. Então, há uma diferença. Tem as casas que são espiritualistas e tem as casas que são espíritas. Todas as casas espíritas, o espiritismo, ele faz parte do espiritualismo, mas nem todo mundo do espiritualismo é espírita, né? Parece um pouco confuso, mas para dar um exemplo muito simples, e a gente respeita todas, porque é isso que a doutrina dos espíritos nos ensina. Por exemplo, um terreiro de Umbanda, ele é espiritualista, ele não é espírita. A casa de Altivo é espírita. Então, todos os locais que se estuda doutrina espírita, Allan Kardec é espírita. Todas as outras que têm todas as manifestações espiritualistas são casas espiritualistas. Então, a gente pode aqui citar o Frei Luís, né, que é uma maravilha, que eu amo de paixão, é uma cidade espiritual, mas é espiritualista, não é espírita, né? Porque a casa espírita segue tudo aquilo que Kardec traz nos 5 livros. Então, essa é a diferenciação espírita e espiritualista. Agora, todos nós espíritas somos espiritualistas também, né? Então, aqui a gente tem nas observações preliminares, ele nos dizendo, nos informamos qual é a maneira de se comunicar com os espíritos, né? E como a gente estava falando, todas as casas, pelo menos as que eu conheço, possuem trabalhos que se chama ou mesa mediúnica, ou mesa de desobsessão, ou reunião de desobsessão, ou reunião mediúnica, que são os trabalhos que, na minha época, quando eu era mais jovem, né, eram trabalhos feitos ao público, né, era com público presente, onde havia manifestação dos espíritos naqueles médiuns que estavam ali naquele dia. E isso aconteceu desde o começo, quando Allan Kardec resolveu estudar o espiritismo, né? Foi daí que começou a surgir, a partir dos fenômenos, quando as mesas girantes e uma série de outras coisas, quem estuda a história do espiritismo sabe, né, que começou através do fenômeno, só que isso virou um espetáculo. E Allan Kardec, né, quando viu aquilo, ele logo imaginou que deveria ter ali alguma coisa inteligente que fizesse mover aquela mesa, que fizesse com que aquilo acontecesse. E começou a estudar magnetismo para saber de que forma aquilo acontecia, né? E é daí que surgiu a doutrina espírita. E começou a fazer as perguntas para os espíritos que vinham através de médiuns, e começou com 3 médiuns jovens, 14, 15 anos, e que trazia os espíritos para responder às perguntas que Kardec fazia. Daí surgiu o Livro dos Espíritos. Esse livro que é fundamental e base para todos nós que estudamos a doutrina espírita. E aí começamos, né, antigamente era feita com plateia, né, eu ainda sou desse tempo, eu tenho 75 anos, então a minha mediunidade ela vem lá de infância. Então, na minha juventude, quando eu ia numa casa espírita, meu pai doutrinou espíritos por muitos e muitos anos, né, e eu comecei indo lá, né, e era uma mesa muito grande e vários médiuns em volta dessa mesa. Eles não tinham o hábito naquela época do estudo, era tudo muito, eles já tinham o hábito de ler. Então eles liam o Evangelho segundo o Espiritismo e depois iam aplicar os passes. E vinha uma por uma das pessoas que estavam na assistência, né, sentado numa cadeira, e os médiuns iam se aproximando, e à medida que ia se aproximando para dar o passe nessa pessoa, elas recebiam ali a manifestação do Espírito.
E o médium empresta as suas cordas vocais para que os espíritos possam se utilizar delas e se comunicarem. Só que naquela época não havia, entre aspas, a doutrinação ou esclarecimento a esses espíritos da forma que é feito hoje, com mais aprimoramento, porque as casas espíritas e os espíritas começaram a estudar com mais afinco. Tanto é que nós temos 5 livros base e temos 468 obras de Chico Xavier, com Emmanuel à frente, temos 200 e tantas de Divaldo, com Joana de Ângeles à frente, e outras tantas, né? Obras, é farta a bibliografia espírita, né? E naquela época não se tinha por hábito ficar questionando o espírito, não se perguntava nada ao espírito. O que se fazia era doutrinar, esclarecer. Hoje a gente fala esclarecer, naquela época era doutrinar. Então a pessoa que estava ali com mais segurança, que era o trabalho do meu pai, ele conversava com o espírito, né? E dizia para ele que ali não era o local, e esclarecia, papapá, mas não ficava fazendo pergunta como se faz hoje nas mesas de desobsessão, para ter o melhor entendimento do porquê que esse espírito está ali naquele momento dando a sua comunicação, né? E aí o espírito ia embora, né? E na maioria das vezes eram os obsessores daquela pessoa que estava sentada ali naquele momento para tomar o passe, e assim vinha um por um. E os médiuns que estavam sentados na mesa, eles emprestavam as suas cordas vocais e meu pai ficava como doutrinador. E isso aconteceu durante vários e vários anos, e era mais ou menos assim que acontecia nas casas espíritas, né? Praticamente assim que acontecia, porque lá na Umbanda, no Candomblé, as pessoas conversavam com os espíritos que estavam ali, né, nas cordas vocais daquele médium. Mas não ficavam questionando, só conversavam com ele, né? E aí veio essa questão de como que a gente pode melhor se comunicar nesses trabalhos mediúnicos com esses espíritos que se apresentam ali naquele momento. Muitos, né, vêm porque necessitam de ajudas, exatamente como todos nós, não tem diferença, porque eles que estão desencarnados somos nós amanhã. Então, não tem diferença, é para eles e é para todos nós. E eles vêm até aquela mesa porque ali existe uma evocação. O trabalho é para isso, é para atender aos nossos queridos irmãos que já desencarnaram e que ainda se encontram perdidos diante da situação que estão vivenciando naquele momento. Perdidos por quê? Porque a gente não tem o hábito de pensar na morte. A gente não tem o hábito de se preparar para o desencarne. Então, se nós não nos preparamos para desencarnar, quando o corpo ficar e o espírito dar seguimento à sua vida, vai ficar um pouco tonto, vai ficar sem saber o que fazer. Por quê? Não guarda dentro de si os registros que são necessários para que o nosso comportamento seja diferenciado daquele que a gente ainda não tem por não possuir o entendimento. Então, a grande maioria desses espíritos que vêm quando se está fazendo um trabalho dessa envergadura, são espíritos que estão perdidos, são espíritos que não entendem por que eles estão fora do corpo. E onde é que está o seu corpo? Por que eles estão ali daquela forma, né? E muitos não acreditam ainda que estão ali. Existe um livro de Jorge Andréa, eu não me lembro o nome agora, porque é tanta coisa, eu amo ler, né? Eu adoro ler, então eu leio muito, né? E tem um livro dele que eu li e que eu me lembro agora, que é a história que ele fala, eu acredito até que da própria vida dele, mas ele não diz isso, mas há muita semelhança com a vida do Jorge Andréa, quem eu conheci, uma pessoa extraordinária, já desencarnado,
né, uma pessoa maravilhosa que tem livros fantásticos sobre espiritismo, né, e ele conta nesse livro que ele era casado com uma pessoa, né, com uma mulher, e que eles tiveram 7 filhos. E quando veio o 7º filho, ela fez a ligadura. Eles não queriam mais ter filhos, né? E aí se passaram 10 anos e ela engravida, né? E ela engravida. Mas eles trabalhavam numa casa espírita e ele era esclarecedor, doutrinador na reunião de desobsessão. E eles passaram alguns meses recebendo ali um general nazista e faziam várias perguntas, ele respondia, e esse espírito trazia consigo uma legião de espíritos que estava ali com ele querendo entender e muito incomodado, muito agressivo, querendo entender por que ele estava naquela situação e não na situação com quem ele vinha se acostumado até então. E nessa reunião de desobsessão, esse esclarecedor foi esclarecendo a ele pouco a pouco, né, toda a sua condição, né, de espírito de desencarnado. E passou-se o tempo, né, e a senhora, a mulher dele, a esposa dele, tinha 10 anos, estava com filho, o último filho, que chegou a 10 anos, e ela engravida. E ela engravida de quem? Desse general. Só que ele já estava doutrinado. E aí conta a história, né, dele chegando, muita gente achava que era um milagre, não sei o quê, mas eles explicam tudo direitinho no livro, por que aconteceu dela engravidar de novo, né? Então é algo muito interessante, porque o que aconteceu? Por que ele veio de uma outra forma, né? E era uma criatura, né, que chegou já preparado, porque na reunião da desobsessão ele foi sendo esclarecido de tudo aquilo que ele precisava saber para essa nova reencarnação. E os pais ficaram muito maravilhados. Os outros 7 irmãos dele, né, também ajudaram muito na educação e na formação dele. Veio num lar espírita, né, com uma moral elevada, e isso ajudou muito esse espírito a se erguer. Mas isso por quê? Exatamente por conta das perguntas e respostas que foram feitas e dadas ali naquelas reuniões. Então eles falam aqui, né, que o importante é a forma e o fundo, né? A forma por conta de ter clareza e precisão. Você, quando for fazer uma pergunta para os espíritos, você tem que ter clareza e precisão. Ou seja, não é fazer perguntas que não faz sentido ali para aquele momento, né? Perguntas assim, mas como é que era o seu corpo quando você estava reencarnado? Isso não tem nada a ver com nada, né? Porque o que importa é o que o espírito carrega, não o corpo que ele tinha naquele momento, né? E ter precisão, você ter certeza daquilo que você está fazendo e falando. E você só pode encontrar isso se você tem um bom estudo da doutrina dos espíritos, né? Ele fala também que o fundo da questão exige atenção ainda mais séria. Ou seja, o que tem por trás disso? Por que você quer saber essas questões, né? Tem que ter um motivo. Você não está ali fazendo aquela brincadeira do copo. Lembra da brincadeira do copo? Todo mundo conhece, né? Essa brincadeira do copo, que é uma manifestação dos espíritos, mas que não é uma manifestação dos bons espíritos, e sim dos espíritos brincalhões, aqueles espíritos que querem se divertir ali naquele momento. Só que as pessoas não se davam conta disso, né, porque não se tinha o entendimento e o estudo necessário que nós todos temos hoje. E quando fala, né, que o fundo da questão exige atenção ainda mais séria, porque muitas vezes a natureza da pergunta que provoca uma resposta exata ou falsa. Ou seja, se não tiver um motivo sério
para que a gente possa formular essa resposta, para ter para essa pergunta, para ter uma resposta séria, né? Qual é o meu objetivo para isso? A resposta pode vir exata, mas também pode vir falsa. E será que a gente vai conseguir saber avaliar se é falsa ou se não é? Se é, né, uma resposta que não vai atender à necessidade ali naquele momento. Será inútil insistir. Se você não consegue saber se é falso ou verdadeira, não insiste, né? Vai passando para outros temas até você conseguir um caminho onde você tem um entendimento se ela para você tem serventia ou não, né? Será, pois, inútil insistir. Porém, o que sobretudo se deve evitar são as perguntas feitas com o fim de lhes pôr à prova e à perspicácia. Ou seja, eu vou provocar aquele espírito, né? Eu quero colocá-lo à prova para saber se de fato ele está falando a verdade ou não, para ver até onde vai a perspicácia dele através das respostas que ele dá. E isso daí a gente não deve fazer, né? A gente não tem que colocar o espírito à prova de coisa nenhuma e nem que se utilizar de perspicácia para saber aquilo que a gente precisa saber. Se eu tiver o andamento do estudo, se eu estudar, porque isso aqui é um guia para que a gente possa trabalhar melhor com a espiritualidade. Eu vou saber exatamente, né, o que eu estou pretendendo. E aí ele traz para a gente as perguntas simpáticas ou antipáticas. Ele nos ensina aqui, nos dá uns exemplos, né, de como a gente pode fazer essas perguntas para descobrir se as respostas são simpáticas ou antipáticas e se até as minhas perguntas, se elas têm um cunho de ajudar o outro ou apenas por curiosidade. Então, a primeira pergunta que ele faz é a seguinte: os espíritos respondem de boa vontade às perguntas que lhes são dirigidas? Ou seja, a gente está numa reunião de desobsessão e a gente faz uma pergunta ao espírito. Será que o espírito responde de boa vontade? Aí Kardec ensina para a gente o seguinte: vai depender do que você está perguntando e de que forma você está perguntando. Lá no começo ele fala, forma e fundo. Então, qual é o meu objetivo por estar fazendo essa pergunta, né? Os espíritos sérios, aqueles que são sérios, a gente não pode esquecer, é como aqui na Terra, existem as pessoas sérias e as não sérias. Se for um espírito sério que está ali, porque às vezes também aparece um mentor do trabalho, um guia, né, um espírito que direciona, que dirige aquela atividade. Se for um espírito sério, sempre respondem com prazer às que têm por objetivo. Então, se ele percebe que aquela pergunta que a gente está fazendo para ele tem um objetivo claro, um objetivo sincero, então eles vão responder com prazer, porque eles sabem um pouco mais do que a gente. Então, eles vão perceber se o que a gente está fazendo ali naquele momento é algo que é sério ou não, se a gente está ali para brincar, se a gente está ali por curiosidade. Tem muitas pessoas que chegam lá na nossa casa espírita que pedem para assistir o trabalho de desobsessão. E aí a gente pergunta, mas qual é o objetivo? Por que você quer assistir? Ah, não, é por curiosidade. Assim, então você não vai assistir, né? Porque não é um local para isso, né? Se é uma pessoa que de outra casa que faz esse trabalho, ou que tem uma mediunidade, que já tem um estudo, que já trabalhou e gostaria de assistir, não tem problema nenhum, tudo vai complementar. Ele não pode participar, ele pode assistir, né? E no futuro, se ele demandar frequentar a casa, estudar na casa, participar das reuniões doutrinárias, ele pode vir a ser um trabalhador da mesa de desobsessão ou da mesa mediúnica, né?
Então, vai depender da pergunta que se fizer ao espírito. Os espíritos, eles não atendem os sérios, né? As perguntas fúteis, né? Eles não respondem. E, às vezes, a gente até percebe pelo Livro dos Espíritos, tem certas respostas que os espíritos dão com mais rigor. A gente até diz assim, poxa, ele está sendo duro para dar essa resposta, né? Mas é porque é necessário que a gente tenha alguma coisa que seja de convicção. É a mesma coisa, gente, quando você fala, uma criança pede alguma coisa para você, ou até mesmo um adulto pede alguma coisa para você, você diz, não, meu filho, deixa para lá, depois a gente vê isso, não sei o quê, com toda a calma e tranquilidade. Se a pessoa entendeu, ótimo. Agora, se a pessoa não entendeu e fica repetindo, o que você faz? Você vai ser mais duro, não, e acabou. Não vai e pronto. Chega de perguntar. Você vai ser mais incisivo. Não que você tenha sido grosseiro, é para que ele possa entender de uma forma ou de outra que aquilo que ele está querendo não tem sentido de ser. Então, não vou deixar. A segunda pergunta, basta que uma pergunta seja séria para obter uma resposta séria? Será? Basta que a minha pergunta tenha uma seriedade. Então, com isso, eu vou esperar que a resposta seja séria? Não. Isso vai depender do espírito que vai responder. Então, você pode fazer uma pergunta muito séria, mas se for um brincalhão, você não vai ter uma resposta séria. Você vai ter uma resposta no nível de entendimento que esse espírito tem até então, né? Aí vem uma subpergunta. Mas uma pergunta séria não afasta os espíritos levianos? Se eu estou perguntando com seriedade, será que só o fato de eu perguntar com seriedade, aqueles que estão ali a troco de brincadeira ou com leviandade, será que só o fato de eu estar fazendo uma pergunta séria, eles não se afastam? Né? Não é a pergunta que afasta os espíritos levianos, é o caráter daquele que a formula. Olha que incrível essa resposta, né? Não é a pergunta que vai afastar, é o caráter da pessoa que afasta, né? E se o espírito percebe que aquele que está fazendo a pergunta é uma pessoa de caráter ilibado, que se esforça por melhorar a cada dia, ele se afasta, porque ele não vai conseguir sustentar aquela energia ali daquele momento. 3. Quais as perguntas com que mais antipatizam os bons espíritos? Quais as perguntas com que mais antipatizam os bons espíritos? Nós estamos num trabalho, numa mesa de desobsessão, numa mesa mediúnica, né? Lá na nossa casa chama mesa mediúnica de desobsessão, mesa mediúnica de radiação e por aí vai. Sempre é mediúnica, né? Mas tem a sua característica, tem o seu objetivo. Então, quais as perguntas com que mais antipatizam os bons espíritos? E eles respondem, Kardec responde para a gente, todas as que sejam inúteis. Todas as respostas que sejam inúteis ou feitas por pura curiosidade e para experimentá-los. Não, vamos saber se esse espírito aí é um espírito sério ou não. Nesses casos, não respondem e se afastam. Desse caso, não respondem e se afastam. Então, olha só, as respostas que os espíritos mais sérios não gostam são aquelas que são inúteis, né? As perguntas, né, que são inúteis, feitas por curiosidade, né? É muito normal assim, né, as pessoas perguntarem, né, o que eu fui da outra reencarnação, né? É muito comum as pessoas perguntarem isso quando a gente está
né, quando não tem estudo, e está fazendo um trabalho com a presença de um espírito ali, né? Então a pessoa sempre quer saber, porque a grande maioria sempre acha que foi rei, rainha, né, uma pessoa de alto nível, etc., coisa e tal. Só que a gente não lembra que a gente está no planeta de provas e expiações. E estando no planeta de provas e expiações, boa coisa a gente não foi. Só se eu fui um rei ou uma rainha corrupto, sanguinário, aí pode ser que eu esteja aqui mesmo reencarnado, para poder aprender. Mas se eu fui uma pessoa boníssima que ajudava todo mundo, ou seja, uma pessoa do segmento de Francisco de Assis, com certeza eu não estou aqui, né? Não estaria aqui nesse momento, estaria em outro planeta com mais adiantado, fazendo outro tipo de trabalho, né? Então eu não posso ter curiosidade, né? E não posso tornar as minhas perguntas inúteis, elas têm que ter uma utilidade, né? Se isso acontece, eles se afastam, eles não respondem. Uma outra subpergunta dessa terceira: haverá questões que sejam antipáticas aos espíritos imperfeitos? Antes perguntou os perfeitos. Agora, existem questões que são antipáticas aos espíritos que são imperfeitos? Aí Kardec traz para a gente, né, a lição. Unicamente as que possam pôr-lhes de manifesto a ignorância ou o embuste, né? Fazer uma pergunta e que o espírito fique irritado, né? Porque ele não vai saber responder, por conta da sua ignorância. E é nesse momento que a gente percebe que ele está ali por um outro motivo que não o de se esclarecer e de se adiantar. Quando procuram enganar, né? Também vem muitos que querem enganar a gente. É muito incrível esse trabalho que se faz com os espíritos, né? Nas mesas em que os espíritos vêm para dar sua comunicação, que muitos vêm, você tem que ter muito estudo e tem que ter uma atitude, um comportamento de muito bom caráter, né? Ninguém na Terra tem ainda esse tipo de comportamento, mas isso não importa. O que importa é o esforço que eu faço para ter. É isso que importa. Porque quando eu estou me esforçando para ser uma pessoa útil, de bom caráter, honesta, sincera, quando eu faço esse esforço, os espíritos vêm, né, para me ajudar. Eles investem nos médios que estão com esse tipo de caminho, porque errar, todos nós vamos errar ainda, todos nós somos imperfeitos ainda, né? E estamos aqui exatamente para poder nos vermos livres daquilo que nos impede a nossa caminhada. Porque o meu objetivo de estar aqui na Terra é o de evoluir. E eu só posso evoluir se eu seguir um caminho que seja o caminho que nos ensina a doutrina dos Espíritos, que nos ensina Jesus, o nosso Mestre, né? A não ser isso, respondem a tudo, sem se preocuparem com a verdade. Então, não querem nem saber, eles vão respondendo o que vier lá à sua mente e vão falando besteira atrás de besteira, e se você não tiver um estudo suficiente, você vai ser enganado. É a mesma coisa que acontece aqui na Terra. Nós somos enganados porque a gente não temos conhecimento necessário e acabamos caindo, né, nos golpes, que é tão em voga entre nós, né? A gente cai nos golpes porque a gente não tem esse esclarecimento. Quando a gente começa a ter o esclarecimento, o entendimento, aí a gente para de cair nos golpes, né? Eu confesso que no começo desse negócio todo de WhatsApp, essas coisas todas, né, eu cheguei a cair 2 vezes. Aí eu fui me esclarecer, fui saber como é que se fazia isso e depois nunca mais caí, porque quando eu percebo que aquilo ali é golpe, eu aperto lá aqueles 3 pontinhos lá em cima e vem lá denunciar e eu ponho, já aperto denunciar e vai embora. Não entra mais no meu esquema. E a mesma coisa os tais spams, né, que são
golpes, né, às vezes, que estão ali, que te telefonam, né? Eu recebo muito do Bradesco, eu tenho conta no Bradesco, aí fala lá, né? Não, aqui é do Bradesco, o seu empréstimo, tal, fala como se fosse assim uma coisa. Se você não tiver o cuidado, se você não tiver o mínimo de conhecimento, você cai. Você cai naquilo ali. Quantos já não caíram? Né? Quantos já não caíram, né? E tiveram aí seu dinheiro surrupiado por conta de esclarecimento. Aqui é a mesma coisa. Se eu não tiver esse entendimento, o espírito que está ali, ele vai me enganar direitinho, né? Porque eu não tenho entendimento. Que se deve pensar das pessoas que nas manifestações espíritas apenas veem uma distração e um passatempo, ou um meio de obterem revelações sobre o que as interessa, né? Tem gente que fala logo assim, eu posso ir nessa reunião? Se eu não posso ir, pergunta lá qual vai ser o número da Mega Sena, né? O que isso tem a ver com os espíritos, o que isso tem a ver com a espiritualidade, né? E nem sempre você ganhar na Mega Sena é bom, né? Porque cuidado com o que você pede, né? Porque nem sempre você ter muito dinheiro é muito bom se você não tiver esclarecimento nem entendimento do que fazer com esse dinheiro. Porque logo, logo você pode se ver sem ele todo, como aconteceu já com muitos dos nossos irmãos que ganharam aí muito dinheiro e hoje vivem na penúria, né? Porque não tem o esclarecimento necessário. O que se deve pensar dessas pessoas que nas manifestações espíritas apenas veem uma distração e um passatempo, ou um meio de obterem revelações sobre o que as interessa? Essas pessoas agradam muito aos espíritos inferiores e, né, aos espíritos inferiores. Cadê? Do mesmo modo que elas gostam de divertir-se e rejubilam quando as têm mistificado. Porque a gente cai nessas armadilhas, né? Então eles se divertem com isso. É igualzinho aqui na Terra, gente, não tem diferença. Aliás, isso aqui é uma cópia do de lá, né? Então tudo que acontece aqui, acontece lá também e vice-versa, né? Então a gente tem que ter muito cuidado, porque se a gente não tem esse entendimento, esclarecimento, ao desencarnar, eu vou continuar sendo enganado, de outras formas, mas vou continuar sendo enganado, porque eu não tenho o esclarecimento necessário, o entendimento necessário, né? Quando os espíritos não respondem a certas perguntas, será porque não o queiram ou porque uma força superior se opõe a certas revelações? Então a gente está fazendo perguntas para o espírito, mas ele não quer responder, né? Então aqui diz, por ambas essas causas, há coisas que não podem ser reveladas e outras que o próprio espírito não conhece. Não é igual a gente? Se te perguntam determinada algo da sua vida ou da vida de quem quer que seja, tem coisas que você não pode revelar e tem outras que você não sabe. Como é que você vai responder se você não sabe, né? Então a mesma coisa acontece com esses espíritos. Insistindo-se fortemente, o espírito acabaria respondendo. Se você ficar insistindo nessa questão, ou porque ele não pode, ou porque ele não sabe, ou porque ele não quer, né? O que acontece se eu insistir? Ele vai acabar me respondendo? Não. O espírito que não quer responder tem sempre a facilidade de ir embora. Como a gente. Se eu te pergunto, fico perguntando, fico insistindo, você pode me dar as costas e ir embora. Você não precisa ficar ali. Por isso é que se torna necessário, espereis, quando se vos diz que o façais. E, sobretudo, não vos obstineis em querer forçar-nos a responder. Insistir para obter uma resposta que não se quer dar é um meio certo de ser enganado. Aí a pessoa está cansada da sua insistência, vai te dar qualquer resposta,
para você parar de perguntar, né? Todos os espíritos são aptos a compreender as questões que se lhes proponham? Muito ao contrário. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas questões, o que não impedem respondam bem ou mal, como sucede entre vós mesmos. Se você perguntar uma pessoa que fez uma faculdade de medicina, determinadas questões de saúde, ele pode te responder. Mas se você perguntar essa mesma questão para quem não fez, dificilmente ela vai te responder. Então, por que aqui ela respondeu? Porque ela sabe, ela estudou para isso, né? Então, é tudo, a base de tudo, graças a Deus, que a doutrina dos espíritos de um tempo para cá, e não é de muito tempo, né, as casas espíritas, elas começaram a se dedicar muito aos estudos. Antes da pandemia, nós tínhamos na nossa casa 30 cursos, 30, eu não chamo curso, eu chamo grupos de estudos. Nós tínhamos 30 grupos de estudo. Veio a pandemia, fez o estrago que fez, né, em todos os sentidos. Hoje nós temos 15 grupos de estudos. Então, tem estudo de tudo quanto é tipo, e temos 3 cursos. Aí sim, são pessoas que ensinam a questão do passe, a questão da mediunidade e a questão do atendimento fraterno. Então, é uma casa que já nasceu com o quesito estudo. É uma casa de aquisição de conhecimento, que é uma das asas da nossa evolução. Então, nossa preocupação passa muito aí pela questão do estudo, de estudar. Todos os espíritos são aptos a compreender as questões que lhes proponham? Muito ao contrário. Os espíritos inferiores são incapazes de compreender certas questões, o que não impedem que respondam bem ou mal, como sucede entre a gente, né? Vai responder determinadas questões de acordo com aquilo que você entende daquela questão. Eu não saberia responder absolutamente nada sobre física quântica e agora a inteligência artificial. Mas se tem pessoas que estudam isso, se a gente perguntar, elas vão nos responder, né? Eu posso responder superficialmente aquela basezinha desse significado, porque já li alguma coisa a respeito, mas não posso entrar no mérito da questão, só aqueles que têm esse entendimento. E por mais que a gente estude isso aqui, a doutrina dos espíritos, por mais que a gente estude, a gente ainda vai precisar de algumas outras reencarnações, acho eu, né, para que a gente possa, de fato, assimilar tudo isso aqui. Sabe por quê? Isso tudo é muito novo, 1857 para cá. 1857, é muito novo, é ontem. Então, provavelmente, nós não tivemos 2 reencarnações nesse período. Então, nós estamos entrando em contato, muitos de nós, a primeira vez com relação a isso aqui, né? Então, a gente tem muito que aprender, porque por exemplo, se você lê o Livro dos Espíritos, é uma coisa, se você estudar, é outra, né? E se você estudar o Livro dos Espíritos hoje, todo ele, e for estudar daqui a 3 anos de novo o Livro dos Espíritos, é completamente diferente. Tem determinadas coisas que vão se encaixando no nosso entendimento à medida que a gente vai crescendo, vai se desenvolvendo, né? Porque traz muita experiência. O estudo do Livro dos Espíritos na nossa casa é bem peculiar, porque a gente não tem um planejamento para ele. Nós começamos e não temos tempo para acabar. Por quê? A cada vez que a gente se reúne, que o grupo se reúne para estudar, então a pessoa lá está estudando uma questão. Primeiro, a gente analisa, conversa, discute sobre a pergunta que Kardec fez aos espíritos. Depois, cada um vai dar a sua resposta, independente do que os espíritos falaram. Depois a gente passa para a questão dos espíritos.
Se alguma coisa naquela pergunta, naquela resposta, despertou em você, na sua vida mesmo, do cotidiano, e você quer colocar isso para fora, a gente vai trabalhar essa experiência, que não é só sua, é para todos nós. Então, é um curso que pode, um grupo de estudo que pode ficar 10 anos ali, estudando o Livro dos Espíritos. E é impressionante que ninguém arreda pé, todo mundo fica, porque é uma possibilidade, uma maneira de você ali testar tudo isso que eu vivencio, tudo isso que eu estudo, todo o meu trabalho na casa espírita, minha convivência com esses nossos irmãos espíritas, que efeito está fazendo na minha vida? De que forma eu estou vivenciando isso? Então, vai aliviando o peso que a pessoa vai trazendo consigo ao longo da sua reencarnação, de acordo com os seus registros do passado. Muita paz e muita luz para todos nós. Muito obrigado, Albira, pela sua explanação. E não tenha a menor dúvida que a todos nós que buscamos, através das casas espíritas, os estudos sobre o ensinamento de Jesus, sobre a doutrina espírita, é sempre muito gratificante, muito confortante e nos traz a certeza de que estamos no caminho certo. A todas as casas, assim como esta, no CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro, que pode oferecer esses estudos, sejam todos sempre muito agraciados e bem-vindos. Vamos passar para o nosso segundo momento, que é o momento do passe. Pedimos a gentileza aos médicos para se posicionarem. Querido Mestre Jesus, chegando neste momento do passe, lhe pedimos, Mestre, derrame sobre todos aqueles que aqui vieram buscar as suas energias, os fluidos, derrame sobre os médios que irão transmitir, por intermédio dos guias espirituais, sobre essa falange de espírito de amor e bondade que permeia esta casa, de Altivo Panfiro, Antônio de Aquino, que possam os médios transmitir a esses irmãos essas energias e todos os fluidos necessários, que no momento do passe de cura, todos os médios possam também receber essa bênção. E assim pedimos a permissão, Mestre Jesus, a Ti, mas sobretudo ao Pai, para darmos por iniciado o momento do passe. Graças a Deus. Meus irmãos, então aqui nessa mensagem, bem-aventurado aqueles que têm os olhos fechados, o Espírito que dá essa mensagem, ele vem nos falando, ele dá alguns conselhos para a jovem, a qual ele foi chamado a curá-la, e ela está cega. E ele então aconselha ela e diz que ele não faz milagres, que todas as curas que ele pôde fazer, foi Deus que permitiu que ele fizesse. Que ela orasse a Deus e pedisse a ele ajuda. E ele dá também alguns conselhos para nós. Ele fala que todos nós que nos encontramos aflitos,
ou doentes, ou com aflições outras, que a gente deve elevar o nosso pensamento para Deus, principalmente na doença que ele fala, no caso aqui, na cegueira, a gente deve elevar o nosso pensamento a Deus e pedir a Deus que Ele cure primeiro a nossa alma, antes de curar o corpo. Que a nossa alma enferma seja curada e que a gente possa voltar para Deus com a mesma pureza que Deus nos criou. Então, isso quer dizer que muitas doenças que nós temos, estamos passando por elas, nós adquirimos em vidas passadas, agindo errado contra a lei de Deus, que é lei de amor. Então, agimos errados na lei e voltamos agora para reparar com a lei de Deus. Então, a causa de nossas doenças, muitas vezes, está no passado e não agora, no presente. Que Deus nos abençoe a todos. Graças a Deus. Assim, chegando ao final da nossa reunião pública, fechemos os olhos e voltemos o pensamento ao Pai, ao Criador, de toda essa beleza e que nos deu a oportunidade da reencarnação. Agradecemos a Ti, Mestre Jesus, pelas Suas bênçãos, pelos Seus ensinamentos, pelo Seu amor, pela Sua demonstração do que é a verdadeira caridade. Agradecemos a essa espiritualidade amorosa, aos dirigentes espirituais desta casa, ao Altivo Panfiro Antônio de Aquino, Dr. Erma, Dr. Bezerra de Menezes, Lourdinha, Cidinha, Dona Ivone, para que possam sempre nos amparar em nossas dificuldades, em nossas imperfeições. E assim, como Jesus, em sua crucificação, pediu ao Pai: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Pedimos, Pai, que nos perdoe pelas nossas imperfeições e que possamos, a cada dia, por intermédio dos ensinamentos de Jesus, buscarmos o melhoramento, buscarmos a nossa riqueza moral, porque a material, ela só faz necessária para a nossa sobrevivência. Agradecidos somos a essa espiritualidade e em nome do nosso amor por Ti, Mestre Jesus, mas sobretudo em nome do amor pelo Pai, a que tanto amamos, pedimos a devida permissão para darmos por encerrado a reunião pública da manhã de hoje. Graças a Deus. CEAP, Centro Espírita Altivo Panfiro. Uma casa de amor. Aqueles que porventura sintam necessidade de atendimento fraterno, permaneçam em seus lugares, que o médium irá acompanhá-los. Agradecemos a presença de todos, tenham todos um ótimo dia.